Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar início a mais uma reunião. Hoje a gente dá continuidade ao livro Acontecimentos Proféticos, do irmão Bruce Einstein, e vamos dar continuidade aqui a partir do tópico Espírito de Deus, né? Que faz parte desse texto que a gente está lendo, né? O artigo A Diferença entre o Arrebatamento e a Aparição de Cristo. E agora a gente vai voltar lá naquele tópico ali. Espírito de Deus. O Espírito de Deus, na forma como age atualmente, também será tirado da terra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 ao 7. Hoje ele está na terra, habitando na igreja, que é a sua habitação. 1 Coríntios 3, versículo 16 a 17, e Efésios 2, versículo 22. O Senhor prometeu que uma vez que o Espírito tivesse vindo para habitar na igreja, o Espírito jamais a deixaria. Atos 2, versículo 1 ao 4, 1 Coríntios 12, versículo 13 e João 14, versículo 16. Quando a igreja for chamada para a glória, então o Espírito Santo também sairá deste mundo para nunca mais vir aqui habitar. Isso não significa que o Espírito deixará de trabalhar sobre a terra. Porém, daquela hora em diante, ele fará sua obra neste mundo a partir de seu lugar no céu, como fazia na época do Velho Testamento. Ele continuará a operar em uma diversidade de ações. Apocalipse 1, versículo 4. Como na vivificação das almas, etc. A partir dessa ocasião, o noivo, Cristo, e a noiva, a igreja, e os amigos do noivo, os santos do Velho Testamento, etc., estarão juntos para sempre. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, e Hebreus 11, versículo 40. Ele e eu agora, ele e eu, glória a rebrilhar, alegria profunda partilhar. O meu prazer sempre estar com ele, meu prazer sempre estar com ele, e ter-me no seu lar será o dele. Esses versículos desses dois primeiros tópicos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 ao 7. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aqui está falando do Espírito Santo, né? Que ele, é, logo ele vai ser tirado da terra, e é ele que está hoje, né? Tomando conta aí das coisas aqui na terra, impedindo, né? Que muitas das coisas que os seres humanos fazem por conta do pecado que habita neles, ele tem controlado essa situação. E quando o Espírito Santo for tirado da terra, ele não vai voltar mais para habitar aqui, como falei no texto. E o outro versículo é em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O outro versículo vai estar em Efésios 2, versículo 22.
no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. A próxima referência está em Atos 2, versículo 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Só um momentinho aí, viu? Acho que travou. Peraí. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fiquem convosco para sempre. Importante, né, a gente lembrar que esse evento aí, né, onde o Espírito Santo vai ser retirado, é no arrebatamento, né? Esse é o evento onde o Espírito Santo vai ser retirado, porque como a gente está vendo aí, ele está hoje habitando na igreja, e como diz lá em João 14:16, que a gente leu agora, o último versículo, ele estará para sempre conosco. Então, quando a igreja sai, né, vai para o céu, para o Senhor Jesus Cristo, então o Espírito Santo vai junto. E uma coisa que fica bem marcada aí também, é que o irmão aí fala, né, que ele vai continuar operando, mas não mais aqui, né, através
da igreja, mas na sua, como ele operava no Antigo Testamento, né? O céu mesmo, vindo aqui e agindo, às vezes, na vida dos homens, ou daqueles que eram do Senhor, que o Senhor assim queria usar para determinada obra, e aquela pessoa era, então, vamos dizer assim, cheia do Espírito e poder para fazer a obra do Senhor. A gente lembra, né, de Davi, Elias e tantos outros, né, Moisés e tantos outros que, assim, o Espírito Santo agiu na vida desses homens do Antigo Testamento. Então, no arrebatamento, quando assim o Espírito Santo for com a igreja também, junto com a igreja, o que vai acontecer a partir dali, a gente lembra também, né, que voltará, né, as tratativas de Deus aqui no mundo como era no Antigo Testamento. Deus agora vai voltar a tratar com o povo de Israel. Então, é como se voltasse de onde parou, lá com Israel, a forma como Deus agia e tratava, e reiniciasse, né, as suas tratativas com Israel, que hoje estão, vamos dizer assim, suspensas. Então, aí nesse caso, o Espírito Santo, como tratava lá no Antigo Testamento, a partir do céu, a partir de cima, né, ele vinha e agia naqueles que Deus queria usar para a sua obra. Ele vai voltar a ser assim, dessa forma. Então, deixa aí o tempo e o Evangelho da Graça, e começa, então, o Evangelho de novo a ser anunciado, o Evangelho do Reino, né? Porque esse Evangelho do Reino era anunciado no Antigo Testamento. Né? A vinda do Messias, os profetas profetizaram todos sobre a vinda do Senhor Jesus, onde ele nasceria, cidade, várias profecias, né, indicando a vinda do Messias. Então, esse é um evangelho que era anunciado do reino. E aí esse evangelho do reino vai de novo ser anunciado depois do arrebatamento da igreja. Vai voltar a ser anunciado. Então, as tratativas de Deus aí, de novo, como era no Antigo Testamento. Dar continuidade aqui. A igreja não passará pela tribulação. Ela será levada em glória no arrebatamento antes que o período de tribulação comece. O Senhor falou: Eu te guardarei da hora da tentação, tribulação, que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3, versículo 10. Veja o apêndice C para maiores informações sobre este ponto. A glorificação do corpo dos santos acontecerá num momento, num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 56. Nenhum homem sabe o dia nem a hora da vinda do Senhor, o arrebatamento. Mateus 25, versículo 13. Aí tem uma nota aqui embaixo. Não conhecemos versículo bíblico que diga que os santos receberão um novo corpo. Dizer que os santos receberiam um corpo novo, na verdade, nega a ressurreição. Se ensinarmos que os santos receberão novos corpos no arrebatamento, estaremos dando a entender que os corpos em que viveram não ressuscitarão dos mortos.
A verdade é que o mesmo corpo com que os santos viveram enquanto estavam na terra será ressuscitado. Não obstante, os santos não serão ressuscitados na mesma condição caída em que estiveram, mas serão ressuscitados incorruptíveis. 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54. O corpo deles será então glorificado. Os santos que estiverem vivos na terra, por ocasião do arrebatamento, também terão seu corpo transformado e glorificado naquele momento. Irmão Eric? Sim. É porque essa nota, ela é, acho que, de uma parte que a gente já leu em outros Lá dias. em cima, né? As notas desse texto aí que a gente leu, acho que é a partir da número 4. Quer ver, Dal? Suba aí um pouquinho, para a gente ver de onde a gente começou a ler. Aí, ó. A primeira nota aí, de onde... Não, desça, Dal. De onde a gente começou a ler hoje. Aí, ó. A primeira nota de onde a gente começou a ler é a 4. Tá vendo ali, ó? Entendi. Então, quando tem aquele númerozinho ali, é a nota. Isso, entre dois colchetes é a nota. Entendi. Entendeu? Então, hoje começou a partir dessa nota 4 aí. E depois o apêndice C, que ele fala mais embaixo lá, né? Entendi. Obrigado, irmão. Pode descer aí um pouquinho, Dal. A gente achar aí a nota 4. Isso. Alguns poderiam perguntar como podemos saber quando o espírito será tirado. Cremos que é evidente pelas seguintes passagens que será no arrebatamento. Na noite em que foi traído, o Senhor prometeu a seus discípulos que quando o Espírito de Deus viesse para fazer morada na igreja, Atos 2, isso seria para sempre. João 14, versículo 16 a 17. Quando a igreja for chamada para fora deste mundo, no arrebatamento, o Espírito de Deus irá junto, pois o Senhor disse que ele, o Espírito, nunca os deixaria. Isso também é encontrado no livro de Apocalipse. Nos primeiros 3 capítulos, quando a igreja é vista como estando na terra, o Espírito é encontrado falando constantemente à igreja. Mas a partir do capítulo 4, versículo 1 ao 2, quando a igreja aparece como sendo tirada do mundo para o céu, o Espírito não é mais mencionado até os capítulos 14, versículo 13, e 22, versículo 17, os quais se passam após a tribulação. Compare também os capítulos 2, versículo 7, 11, 17, 29, 3, versículo 6, 13, 22, com o capítulo 13, versículo 9. Reparem na ausência notória de qualquer menção à expressão o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 13, versículo 9, quando a tribulação estiver sobre a terra. Isso também é visto figuradamente em Gênesis 24, onde é procurada uma noiva, uma figura da igreja, para Isaac, uma figura de Cristo, pelo servo, uma figura do Espírito de Deus. Assim que a noiva foi assegurada pelo servo, ele a levou ao longo de todo o caminho de volta para casa, a Isaac, que estava aguardando por ela. Assim como o servo voltou para casa com a noiva, também o Espírito Santo voltará para o lar, para a morada no céu, com a igreja, quando o Senhor vier por sua igreja. Acho que tem um apêndice C também, né? Que ele comentou ali num parágrafo aí. Vamos ler esse, né? Para se tiver algum comentário. Acho que o apêndice já fica em outra parte. Não fica embaixo, não. Caso quando aparecer essa nota, provavelmente no próximo texto a gente tem que voltar aqui, né? Exato, é. Vou subir de novo lá abaixo do poema que foi lido ali. Isso. Quando essa parte aí, esse parágrafo aí que fala, a igreja não passará pela tribulação.
queria destacar isso aí para os irmãos, né? Porque tem duas coisas vamos dizer assim, duas coisas em que Satanás trabalha muito para que o crente, o cristão, perca de vista. Tem mais, lógico, né? Eu estou aqui lembrando de duas que são muito importantes e que Satanás ele trabalha para tirar de vista, da vista ou da atenção, ou da mente ou do coração do cristão isso. Uma das coisas é a segurança e certeza da salvação, né? Segurança e certeza da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas como não é o tema de hoje ainda, né? A gente não vai comentar muito, mas uma das coisas é essa. E a outra é essa aí, ó. A igreja não passará pela tribulação. E aí, Satanás fica, vamos dizer assim, alimentando, né, em muitos cristãos, através dos seus ministros aí, né, super preparados, vamos dizer assim, né, em teologia e outras coisas mais, fica alimentando o pensamento e a ideia de que a igreja passará pela tribulação. Então, ele tem essa artimanha também, que faz com que a igreja perca de vista a pessoa do Senhor Jesus e o arrebatamento. Né? Porque quando eles ensinam que a igreja passará pela tribulação, os cristãos perdem de vista o arrebatamento e passam a se preocupar com a tribulação, né? Os acontecimentos da tribulação. E aí, o que acontece? Perde de vista a Cristo, sendo Cristo, né, o noivo da igreja, aquele que disse que viria para levar a sua noiva e para estar para sempre com ele, que é a igreja. E aí a igreja perde de vista esse noivo, essa pessoa do Senhor Jesus. O seu coração fica, quando fica ocupado com tribulação, e o que vai acontecer na tribulação, fica, vamos dizer assim, angustiado. Fica angustiado, fica preocupado, fica ansioso com coisas que a igreja não vai passar. Com coisas que a igreja não vai estar aqui. Né? Então, isso é uma outra forma que Satanás tem de fazer com que o crente deixe de se ocupar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É trazer essa ideia de que a igreja passará pela tribulação, quando na verdade não passará, porque a igreja será arrebatada antes, né, para estar com o Senhor. Só isso, irmãos. Ô Wesley, esse versículo de 1 Tessalonicenses, que fala, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa ira futura seria a grande tribulação? Sim, seria a tribulação, sim. Então, esse é mais um versículo, né, que Com já nos certeza. dá a certeza aí que a Isso. igreja não passará. Isso. Esse aí é outro versículo que nos dá certeza. Tem um outro também no livro de Romanos. Deixa eu me lembrar aqui. Não sei se é Romanos. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para lembrar. Romanos capítulo, acho que 5. Romanos. Romanos capítulo 5, verso 9 e tal. Vamos ler o 8 e o 9, né? Para ter um contexto bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo
justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, essa ira aí é a tribulação, né? O dia da ira de Deus, quando ele vai trazer juízo sobre esta terra. Sobre este mundo, né? Sobre a terra, Israel lá, e sobre o mundo. Então, aí também está nos falando disso. E nós seremos salvos da ira. Então, para sermos salvos da ira, que é a tribulação, ocorre que nós temos que ser tirados, então, daqui. E a gente vai ser tirado no arrebatamento. Tem um outro ponto também, né, que Satanás ataca muito para poder tirar do crente essa de vista o Senhor Jesus Cristo, né, e Deus nosso Pai, e que é muito, a gente vê isso muito lá no Apocalipse, depois que a igreja é arrebatada, a gente vai ver lá falando muito e reafirmando e firmando, né, sobre o Deus Criador dos céus e da terra. Então, uma das coisas que ele também quer, vamos dizer assim, mentindo, dizer que não é a verdade, é que Deus criou todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele e para o Senhor Jesus. Está lá em Colossenses, capítulo 2, se não me engano. Então, essa verdade de quem criou os céus e terra, todos os céus, toda os céus e a terra, foi Deus. E para nós cristãos que temos essa luz e essa verdade, a gente conhece esse Deus que é Deus o Pai e principalmente, né, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Ele criou todas as coisas. Então, o inimigo fica usando aí, né? Aí agora ele já usa da falsamente chamada ciência, né? E seus doutores aí no mundo, para querer tirar essa verdade dos cristãos. Tem conseguido, viu, irmãos? Em muitos grupos cristãos por aí, né? Crendo em evolução, crendo em outras coisas mais aí, que tiram, vamos dizer assim, a glória do Senhor Jesus Cristo como Criador de todas as coisas, e tiram a glória de Deus Pai, né? E querem colocar a glória vamos dizer assim, na ciência, ou então em outros seres que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos ensina, né? Mas, deixa eu ler aqui, né? Colossenses, para poder... Capítulo 2. Capítulo 2, verso 16, Dal. Aí, Colossenses? Ah, não, capítulo 1, desculpa.
Eu estou olhando o capítulo 1, estou falando 2 aqui. Capítulo 1, verso 16. Aí. Porque nele, no Senhor Jesus Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E aí continua. E ele é antes, verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, duas coisas importantes. Foi criado por ele, foi criado para ele. Então, foi criado pelo Senhor Jesus, foi criado para ele, e todas as coisas subsistem por ele. Ele quem, meus irmãos? O Senhor Jesus. Então, hoje nós, os cristãos precisam cada dia mais afirmar isso, né? Afirmar, eu falo no sentido de falar realmente, né? que, que há um Deus que criou todas as coisas, e ele se chama, o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Isso tem que ser, vamos dizer assim, afirmado e dito pelos cristãos. Por quê? Porque o mundo está dizendo ao contrário. Né? O mundo fica dizendo isso ao contrário, dizendo que não. Que veio de uma ameba, que veio de um acaso, e aí vai. E a palavra de Deus, essa que nós temos, que nos revela, né, como tudo foi criado, como nos revela quem é o Criador de todas as coisas, nos diz isso aí. Então, é o que lembrei agora, né, de mais um ponto em que realmente nós precisamos estar firmados nisso aí, e do nosso coração nisso, por quê? Porque isso aí nos faz olhar e reconhecer e ver quem? O Senhor Jesus Cristo, em tudo, né? Em tudo. Que a gente pode ir para o próximo tópico agora, Dal, que aí é só as notas. Me oriente aí, como é que está sendo aqui? Postagem mais antiga ou mais recente? Mais recente. Dando continuidade aqui. Depois destas coisas, no céu, a casa do Pai. O Senhor guiará os seus santos, que ele levou no arrebatamento, até a casa do Pai nos céus. João 14, versículo 2 ao 3 e Hebreus 2, versículo 13. Após haver levado seu povo para a casa do Pai nas alturas, o Senhor os assentará à sua mesa e os servirá de alegria celestial e gozo indescritível. Lucas 12, versículo 37. A gente pode dar uma olhada nesses versículos.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Acho que, na verdade, acho que era o versículo 13, 14. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E o próximo é Lucas 12, 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. É, Wesley, parece que nessa página não tem aquele apêndice que foi citado lá atrás. Acho que apêndice ele deve ficar aqui, né? É, Nem a talvez. nota 5 também, né? A nota 5 ainda não apareceu. Aham. É só lembrar quando ela aparecer que tá bem antes. Ah, não, a nota 5 é aqui, Wesley. Eu não vi, não. Ela fala desse tópico ali, ó. Nenhum homem sabe o dia nem a hora da vinda do Senhor, o arrebatamento. Mateus 25, versículo 13. E a nota tá onde? Logo abaixo, e tem lá no finalzinho a nota 5. Eu não tinha visto o númerozinho ali. Desce aí, Dal, por favor. Não dá para ler ela, né? Aqui. E ela aí. Muitos cristãos usam Mateus 24, versículo 36, para ensinar que ninguém sabe quando o arrebatamento acontecerá. No entanto, esse versículo não está falando do arrebatamento, mas da aparição de Cristo. É verdade que ninguém sabe quando o arrebatamento ocorrerá. O versículo correto a ser usado para indicar o arrebatamento é Mateus 25, versículo 13, que tem a ver com a vinda do noivo. Nota do, as palavras finais de Mateus 25, versículo 13, em que o Filho do Homem há de vir, estão incorretamente acrescentadas na versão Almeida, Corrigida e Fiel. E Almeida, revista, acho que é revista Fiel? É isso Pois, aí. pois Filho do Homem se refere à aparição de Cristo, quando ele vem nesse caráter.
Quando a escritura, Wesley, se você puder me corrigir se eu estiver errado, ela fala do Filho do Homem, ela cita o Senhor Jesus vindo como juiz, não é isso? No seu caráter de aparição para julgar as nações. É isso. E aí vem no caráter que é para Israel, né? Como o Messias, o rei de Israel, e para reinar, né? Aí fala filho do homem, nesse caráter aí, correto. Só um comentáriozinho no tópico anterior, Dal, os dois tópicos anteriores, que a gente leu, mas não comentou nada, mas eu queria só comentar rapidinho, né, chamar a atenção dos irmãos, né, todos nós, é bom sempre a gente estar atento a isso, né, da maravilhosa graça, amor e bênção do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Então, ele está no céu hoje, preparando um lugar para nós, né, lá na casa do Pai. E olha que maravilha, quando nós estivermos lá com o Senhor, ele vai, né, a gente vai poder sentar à sua mesa e imagine, o Senhor nos servirá, e o Senhor os servirá de alegria celestial, gozo indescritível. Então, isso é graça, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, né, como eu estava comentando aqui, né, ele é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, Deus, verdadeiro Deus, e ele vai nos tratar, né, dessa forma tão amorosa e tão graciosa. Então, a gente, né, pode descansar nessa pessoa e isso aí nos fala, né, nos faz entender mais um pouco, conhecer mais um pouco do caráter do Senhor Jesus Cristo, do seu grande amor, da sua graça, tudo que ele é para nós, do que ele será para nós também, que aí está falando no futuro, né? Quando nós estivermos lá, na casa do Pai, com ele. Então, essas coisas a gente tem que pensar, né? A gente está passando hoje por aqui, por este mundo, e não quer saber de Deus. Passamos por momentos difíceis também, dificultosos, trabalhosos, mas temos em vista ao nosso Senhor Jesus, um dia estarmos com Ele e sermos assim, né, agraciado com todo esse amor. Aí a gente conhece mais um pouquinho de tudo do que Ele fará por nós, né? Ele já tem feito e ainda fará mais ainda. O tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será estabelecido no céu, onde o Senhor Jesus se assentará como um juiz. Ele irá rever a vida de cada crente. A ordem da sessão será: revisão, recompensa, regozijo. Existem dois tipos de juiz na sociedade. Cristo executará julgamento em ambos os caráteres.
Um é o juiz que atua em caráter penal, investido de autoridade para lavrar a sentença de juízo sobre um réu culpado, isto é, o juiz que atua nas cortes judiciais de um país. O crente nunca se encontrará diante de Cristo quando ele julgar neste caráter. Não são os pecados do crente que estão em questão no tribunal de Cristo. Isso já foi resolvido de uma vez por todas pela fé que o crente tem na obra completa de Cristo na cruz. O conhecimento disto dá ao crente uma grande confiança ao pensar no dia do julgamento. 1 João 4, versículo 17. O crente pode descansar na plena confiança e certeza na palavra de Deus, que lhe afirma que não entrará em juízo, julgamento. João 5, 24. Almeida, Revista e Atualizada, Romanos 8, versículo 1. O outro tipo de juiz é o que atua como um árbitro, tendo conhecimento suficiente para decidir o mérito de um determinado assunto. Isso é, um juiz de um concurso ou exposição de arte. Esse tipo de juiz aprecia a qualidade e beleza de uma determinada obra em exposição. É nesse segundo caráter que Cristo é visto como um juiz para os crentes. Deus mantém livros, registros. Quando uma pessoa é salva, o Senhor encerra a coluna de débitos da contabilidade dessa pessoa e abre a coluna de créditos. A partir daquele momento, tudo na vida do crente que for feito para Cristo será lançado para um futuro galardão ou recompensa. Cada crente será recompensado por sua fidelidade em sua vida. 1 Coríntios 4, versículo 5. O tribunal de Cristo é quando essas recompensas são entregues. As ações do crente, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, seu serviço prestado ao Senhor, 1 Coríntios 3, versículo 9 ao 15, seus motivos, 1 Coríntios 4, versículo 4 ao 5, Romanos 2, versículo 15 ao 16, suas palavras, Mateus 12, versículo 36 ao 37, e seu exercício pessoal, Romanos 14, versículo 1 ao 12. Tudo será repassado e revisto diante dos santos olhos do Senhor Jesus Cristo. Tudo na vida do crente será manifestado naquele dia, tanto o que praticou antes como depois de sua conversão. Pois as Escrituras dizem, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Quando defronte ao trono, prostrado, sem mérito, por ele adornado, contemplarei o Senhor, revelado, e saberei o que não sei, e me foi dado. Tudo o que acontecer no tribunal de Cristo, aparentemente será uma questão tratada entre cada santo e Deus. Não será uma exposição pública diante de outros. As coisas que os santos fizeram durante a vida, que não estiverem de acordo com a aprovação do Senhor, serão queimadas e eles não receberão recompensa por elas. 1 Coríntios 3, versículo 14 ao 15. No tribunal de Cristo, então assentado, por ele, seu plano sobre mim explicado. O plano na minha vida, como fora feito, se tivesse sido do seu jeito. E vejo como bloqueei aqui, e eu atravei ali, não cedendo em meu querer. Poderá no olhar do Salvador tristeza ter, embora ainda me ame e se possa ver? Queria-me rico, mas eis-me pobre, despojado de tudo, exceto sua graça nobre. Minha memória foge-me qual caça a seguir, por caminhos que não posso mais ir. Senhor, os anos que ainda tenho, eu em tuas mãos empenho. Toma-me, quebranta-me, amolda-me, segundo o plano que tu modelaste-me. Quer comentar, Wesley, primeiro, antes de ler as notas? Não pode prosseguir, Eric. Fique à vontade. Vamos ler a primeira nota aqui. As palavras gregas crisis e crima
são indistintamente traduzidas nas versões brasileiras como julgamento, juízo e condenação. Alguém está doente não significa que vai morrer, mas está passando por uma crise. Alguém ter agido contra a lei significa que será condenado por um crime. Daí a palavra crise e crime. Crises corresponde à sessão de um julgamento. Crime indica o resultado do julgamento. A decisão tomada, a sentença real. João 5, versículo 11, afirma que o crente sequer estará à sessão de julgamento divino, crises, pois Cristo a enfrentou por nós na cruz. W. Scott disse: o julgamento e a condenação não significam a mesma coisa. A condenação é futura e final. O julgamento a precede. John Nelson Darby afirma em nota de rodapé em Lucas 20, versículo 47, que a palavra juízo, crime, é a sentença passada sobre a coisa acusada como culpada. E na segunda nota, alguns podem pensar por que seria necessário manifestar as coisas que os crentes fizeram antes de terem sido salvos. Mas a Escritura mostra claramente que se trata das ações que tiver feito por meio do corpo, e não das ações praticadas após a conversão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos estavam no corpo, antes de sermos convertidos. Nessa ocasião, os santos estarão glorificados e não serão contaminados quando tais coisas forem reveladas. Uma das razões pelas quais o Senhor nos irá mostrar tudo o que aconteceu em nossa vida, tanto antes como depois da conversão, é para nos mostrar quão grande era a nossa dívida. Isso magnificará a sua graça, que nos foi de encontro a todas as nossas necessidades. Além disso, a fim de demonstrar a nós a razão de Ele ter permitido provas e dificuldades em nossa vida, será necessário voltar e repassar nossos dias antes da conversão, para nos dar uma imagem clara do que realmente éramos e o que Ele estava realizando em nós. Algumas das disciplinas pelas quais passamos como cristãos são o resultado da forma como Deus nos tratou para nos livrar dessas características que carregávamos desde os dias da incredulidade. Em meio ao registro das falhas do crente, e certamente todos falhamos, ele encontrará motivos para recompensar seu povo pelas coisas que fizeram por causa do seu nome. Pensar que ele encontrará motivo para recompensar os seus santos fará com que o coração dele seja vencido com a percepção de seu amor e graça, de uma maneira que não poderá ser atingido se tudo não fosse revelado. Isso resultará nas mais altas e vibrantes notas de louvor, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 ao 6. E aí tem a terceira nota, ela mostra alguns títulos aqui, né, de artigos, acredito eu, de irmãos. Se algum irmão em comunhão que tiver algum comentário, pode ficar à vontade para falar. Três razões principais para o tribunal de Cristo. Existem, talvez, três razões para o tribunal de Cristo. Primeira razão, para magnificar a graça de Deus em atender à necessidade dos crentes. Quando o Senhor
revisar a vida deles e trouxer à luz seus pecados e fracassos, ele lhes mostrará quão grande era a dívida que eles realmente tinham para com Deus. Naquele dia, os santos entenderão a completa maldade de sua carne e aprenderão quão grande foi a graça que a tudo sobrepujou. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. Segunda razão, para revelar a perfeita sabedoria de Deus em todos os caminhos para com o seu povo. O Senhor irá, por assim dizer, colocar o seu braço no ombro de cada crente e caminhar por sua vida passo a passo. Isso revelará a história da paciente graça, perfeita sabedoria e ilimitado amor do Senhor que acompanhou cada crente ao longo de toda a sua vida. Todas as questões difíceis que os crentes tinham sobre determinadas coisas que lhes aconteceram serão respondidas. O Senhor mostrará a cada um a razão por que os problemas e dificuldades que tiveram de passar foram necessários. No final, todos dirão: o caminho de Deus é perfeito. Salmo 18, versículo 30. Terceira razão, para designar as recompensas ou galardões dos santos e o lugar que, consequentemente, irão ocupar no reino. Lucas 19, versículo 16 a 19. O resultado do tribunal de Cristo irão estimular o eterno louvor dos santos de Deus. Apocalipse 19, versículo 7. Todo crente receberá uma recompensa do Senhor. Cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4, versículo 5 e Mateus 25, versículo 21 a 23. Talvez existam 7 coroas que serão dadas como recompensa. A coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. A coroa de exultação, gozo, 1 Tessalonicenses capítulo 19, versículo 19, ou capítulo 2, versículo 19. A coroa da justiça, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. A coroa da vida, Tiago 1, versículo 12, e Apocalipse 2, versículo 10, a coroa de glória, 1 Pedro 5, versículo 4, a coroa de ouro, Apocalipse 4, versículo 4, e a coroa dada aos vencedores, Apocalipse 3, versículo 11 ao 12. Indo aí para a primeira razão, lá em cima. A primeira razão, né? Uma coisa que chamou atenção aí foi, né? Nessa primeira razão, que o Senhor vai estar mostrando, né? Tudo que nós fizemos através do nosso corpo aí, né? Durante toda a nossa vida. Ele fala aí que os santos entenderão a completa maldade de sua carne e aprenderão quão grande foi a graça que a tudo sobrepujou. Isso é importante, né? Porque a palavra de Deus, ela sempre está falando sobre a questão da carne e como nós devemos agir com relação à carne. O Romanos nos ensina a deixar a carne no seu lugar de morte, e em Gálatas fala, né, das obras da carne, e a gente deve andar no Espírito. Mas isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, irmãos, porque realmente a gente, às vezes, a gente não consegue estimar ou medir, ou a gente, às vezes, não damos muita atenção a isso, estimar e medir de quão ruim é a carne, que ela não presta para nada. Pode abrir aí em Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, Dalton. O Senhor Jesus falando, né? Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 6, verso 63, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, aí o Senhor Jesus falando, e está nos dizendo, ó, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E eu não sei, né, se, acredito que, não sei se é em todos os cristãos, eu estou falando assim por experiência própria de, né, de mim mesmo, né, experiência própria, vamos dizer assim, é que às vezes a gente acha que tem alguma coisa que se aproveita na carne, né, e isso é um grande erro, né, é um grande erro. Então, aquela primeira razão ali, né, vai nos mostrar, né, como isso que a palavra de Deus fala aí é verdadeiro, é verdade e, e é certo, a carne para nada aproveita, e vamos poder então entender ainda mais, compreender ainda mais, né, a grande amor e a grande graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para conosco. Então, é uma coisa assim que chama bem a atenção, a gente pensar e meditar nisso aí. A irmã Jeane Maria tem uma pergunta? Pode fazer, irmã. Não, é uma pergunta, irmão. É, eu só quero que o irmão que estava lendo para dizer João 6, versículo, qual o versículo, irmão? O versículo que a gente acabou de ler foi Evangelho de João 6, versículo 63, 63. Tá. Eu, eu preciso ler esse versículo todos os dias, porque, irmão, é certo, viu? A carne não presta. Eu tive um problema sério hoje no trabalho e eu vim meditando no ônibus. Misericórdia. Não, não assim. Eu deixei a carne fluir, sabe? Não tive. Não meditei antes de, né? Foi uma discussão que, assim, se eu tivesse me calado, se eu tivesse. Não, não, não teria acontecido, mas deixei a carne fluir e é uma coisa que eu preciso meditar muito, muito nesse versículo aí, que não é fácil não, dia a dia para um cristão, viu, irmão? Não é fácil não. Eu falo igual o Lebão, a gente engole o abacaxi com casca e tudo, mas tem hora que a gente deixa a carne falar, a carne fluir, como estou dizendo. Obrigada, irmão. Eu vou ler muito, muito, muito esse versículo. A todos, né? Mas esse daí é para te levar para o dia a dia mesmo. Obrigada, viu?
Olá, Eric. Oi, Dal. Estava aguardando aqui para ver se algum irmão ainda tinha algum comentário. O próximo tópico, Dal, ele vai sair um pouco desse assunto que a gente estava tratando do Tribunal de Cristo. A gente dá continuidade ou deixa para a próxima reunião? Ele é pequeno, mas já vai falar de outras partes. Já são 9h32, a gente deixa essa meditação para a próxima. Certo. Vou gravar esse aqui. Devagar e sempre, né, Jefferson? Sempre. Então, eu vou pedir Dal para tirar a gravação aqui. E a gente vai dar graças para encerrar a nossa reunião de hoje.